pudesse sentar, você que está na sua casa, abra a tua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 16 ao versículo 21, que foi a nossa leitura oficial, e o tema de hoje é: o amor de Deus não tem limites. Meus amados irmãos, nós estamos aí na exposição do Evangelho de João, e hoje nós falaremos de um assunto mas tão conhecido e falado e decorado, que é João 3,16. Todos conhecem, todos. É uma maravilha quando você vê os irmãos falando, citando, né? É uma maravilha você ver eles falando, não, porque Deus amou, João 3,16, e aí vai. Mas o fato é que aqui é uma continuidade do que Jesus estava conversando com Nicodemos. Semana passada nós falamos sobre Nicodemos, o encontro de Nicodemos com Jesus. E aqui é uma continuidade, e hoje nós falaremos acerca do amor de Deus que não tem limites. O quanto nós amamos a Deus? O quanto que você entende que Deus lhe ama? Quantas vezes nós pensamos e duvidamos do amor de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes nós pensamos em desistir achando que Deus não nos ama? Anos atrás, o Cristo Redentor, de 38 metros de altura, situado ali no Corcovado, no Rio de Janeiro, e instalado aproximadamente a 107 metros do nível do mar, e que foi inaugurado no ano de 1931, ele que foi feito de pedra, e que foi escolhido como uma das 7 novas maravilhas do mundo, e as pessoas ficaram extasiadas a verem aquela estátua do Cristo Redentor. Como que as pessoas se aproximam de uma estátua daquela para abraçar, para tirar foto, para venerar, por que não dizer? Quantas pessoas estão ali para registrar aquele momento diante daquele Cristo Redentor, que tem aproximadamente 38 metros de altura? Quantas pessoas já não fizeram isso? Se você for até a Serra Negra, você vai encontrar lá também um Cristo Redentor, não no tamanho da altura do Rio de Janeiro, bem menor, mas as pessoas também procuram aquele lugar para tirarem fotos, para olhar aquela escultura, olhar aquela estátua feita de pedra. A grande verdade é que as pessoas se maravilham com algo feito de pedra, sem entender, sem conhecer o verdadeiro Deus que traz a redenção a todo homem, a toda a humanidade. Tiram fotos, se maravilham com aquela maravilha, uma das novas maravilhas do mundo, sem conhecer, sem ter o entendimento do grande amor de Deus. Quantas pessoas não conhecem o amor desse Deus? Mas a grande verdade é que eles também não conhecem a salvação de Deus. Mas nós conhecemos. E quantas vezes, mesmo conhecendo o amor de Deus, nós o traímos, nós o abandonamos, nós o deixamos, mesmo sendo alvo do amor de Deus, mesmo reconhecendo que Ele amou. E esta frase é muito linda, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aqui você precisa entender esta tal maneira, e esse mundo, que não é um mundo que se diz respeito ao mundo inteiro, ao universo, mas mundo aqui é povo, tribos, línguas e nações. Mas como podemos então, diante desse amor, como podemos, diante desse amor tão grande que nós conhecemos, vivenciar a salvação de Deus? Como nós lemos aqui o texto, Jesus tratando da sua missão, falando da sua missão, falando que o Pai amou o mundo de tal maneira, que envia o seu único Filho. Então Ele não ama somente de palavras, mas Ele ama com ação.
repetir, Ele não ama de palavras. Deus não nos amou com palavras somente, mas Deus nos amou com ação, com atitude, e veio em nossa direção, enviando o seu Filho, único Filho, para nos salvar, provando assim o seu amor para conosco. E o quanto nós temos provado a Deus que nós o amamos? Quanto? De que forma nós temos provado a Deus que nós o amamos? Quais têm sido as nossas atitudes diante de Deus? Você perceba que a semana passada nós reconhecemos e falamos de um homem conhecedor da lei, que se apresenta como também um mestre, Rabi. Ele chama intencionalmente Rabi, de Jesus de Rabi, porque ele está dizendo a Jesus: eu também sou mestre. Ele não chega na humildade, ele não chega reconhecendo, mas ele chega no mesmo patamar. Ele está dizendo a Jesus: eu também sou mestre, vamos conversar. Mas a verdade era que Nicodemos continuava vazio, mesmo conhecendo de tudo que conhecia, ele continuava vazio. Ele precisava nascer de novo. Há muitas pessoas que dizem: Deus ama o mundo de tal maneira, tá, mas há muitas pessoas que ainda precisam nascer de novo. Mas como conhecer e como experimentar o amor de Deus que não tem limites? Qual é a base? A base da salvação, o amor de Deus, é esse amor, e que está relatado então no versículo 16: porque Deus amou. Qual é a base da nossa salvação? A base é que é o amor do Pai. Deus nos amou. João descreve então o amor de Deus como abrangente, que o amor de Deus é abrangente. Deus amou o mundo, Ele abraça as pessoas, Ele ama as pessoas de todos os continentes, Ele ama. Este amor de Deus, a base do amor de Deus é que é abrangente. Ele ama pessoas de todos os continentes, Ele ama pessoas de todas as culturas, raças, nações e tribos. João descreve um amor abrangente de Deus, um amor que não tem limites. Ele ama. Alguém que vai dizer assim: não, Deus amou o universo todo. Não, porque se assim for, não haveria motivo e razões para o Filho de Deus vir até a terra. Se afinal de contas Deus vai salvar o mundo todo, então não há necessidade de Jesus vir. Mas Ele ama. Ele ama os homens, ama todos os continentes, Ele ama todas as culturas, Ele ama todas as raças, nações e tribos. João descrevendo então este amor abrangente de Deus. A base da salvação, a base desse amor de Deus que não tem limites, é o amor de Deus que é abrangente. João também vai demonstrar em João 3,16 que este amor é um amor singular. Olha comigo: de tal maneira. Essa palavra está no singular, de tal maneira, ou seja, a sua intensidade não encontra parâmetro no amor humano. É tão interessante que nós estudamos no curso de catecúmeno, falando sobre os atributos comunicáveis de Deus, que os atributos comunicáveis de Deus também é o amor. Mas nós falamos também e aprendemos que nós amamos não na perfeição de Deus, que Deus ama perfeitamente o ser humano, mas eu não consigo amar o meu próximo perfeitamente. Mas o amor de Deus, essa tal maneira, é singular, é intenso e não encontra parâmetro no amor humano. Esse amor está em Deus, esse amor mora em Deus, esse amor é vindo e emana de Deus para o pecador. Para o pecador, Ele ama de tal maneira, esse amor intenso, esse amor profundo, esse amor capaz de dar seu filho, entregar. Quem é aqui que tem filho que seria capaz de entregar o seu único filho para morrer por muitos? Quem? Eu não teria essa coragem. Eu não teria essa coragem.
de entregar o meu filho Calil, como Cristo fez, como o Pai fez. O Pai fez isso, sabe por quê? Porque o parâmetro do amor de Deus não é um parâmetro humano, não é um amor falho, não é um amor que decepciona, não é um amor que deixa brechas, mas é um amor verdadeiro. Então João descreve que é um amor singular, intenso, mas João vai mostrar também que é um amor sacrificial. Olhe comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele primeiro então mostra o seu amor abrangente, segundo, o seu amor singular, terceiro, o seu amor sacrificial. Olhe comigo, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, O amor de Deus então, verbalizado em palavras e promessas, e ao longo de toda a escritura do Velho Testamento, e que foi traduzido no Novo Testamento de forma plena, de forma cabal, definitiva, irrefutável, na doação do Filho. Na doação do Filho há um sacrifício. Ele sacrifica o seu único filho, ele dá o seu único filho. Então João descreve que esse amor de Deus, que não tem limites, é um amor sacrificial. Por que o amor de Deus não tem limite? Porque o amor de Deus é sacrificial. Ele entrega o seu filho, é sacrificial, mas ele é também cristocêntrico, porque ele dá o seu único filho unigênito, ou seja, o seu amor inteiramente centrado em Cristo. Não foi apenas enviado ao mundo, não foi apenas que ele se encarnou, mas também foi oferecido para morrer pelo mundo. Ele ama, ele se entrega, é oferecido como sacrifício, é cristocêntrico. O único filho morre, não só encarna, vive, perdoa, cura, salva, liberta e morre nesse amor cristocêntrico, nesse amor sacrificial. Mas também João apresenta que é o Salvador, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, o objetivo foi e é e continuará sendo proporcionar uma genuína e definitiva salvação a quem crê, ou seja, uma vida eterna definitiva. Esse amor de Deus é definitivo. Ele não te ama hoje, amanhã ele não te ama mais. O amor do mundo não tem essa proporção. Hoje as pessoas amam, amanhã elas odeiam. Hoje as pessoas abraçam, amanhã elas deixam de se abraçar. Hoje as pessoas se cumprimentam, amanhã elas não olham na sua cara. Hoje você é a melhor amiga dela, amanhã você não é mais. O amor de Deus é abrangente, é intenso. O nosso amor é falho, é errante, e às vezes pecaminoso, interesseiro, egoísta. Nicodemos não entendeu isso. Nicodemos era egoísta, egocêntrico, não conheceu a Deus, não conheceu o amor de Deus. Mas Jesus fez questão de mostrar e de lhe dizer, João faz questão de dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira abrangente, essa tal maneira singular, essa tal maneira sacrificial, essa tal maneira cristocêntrico, essa tal maneira salvadora. Tudo que João vai dizer então na sequência é uma explicação do que ele registrou nesse verso 16. Olhe comigo, versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse julgado por ele. A primeira coisa, qual é a base do amor de Deus que não tem limites? Qual é a base da salvação? É o amor de Deus que não tem limites.
Segundo ponto, segunda verdade, é que o mediador, qual é o mediador da salvação? Jesus Cristo. Quem é que intercede por nós? Jesus Cristo. O mediador, a ponte, Jesus Cristo. É Jesus que fará a ponte para que nós não venhamos cair em abismo eterno de vergonha, de condenação. É Jesus que é a ponte, a mediação. Ele diz, João diz no versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Ou seja, a salvação é o resultado, é um plano eterno estabelecido pelo Pai e concretizado pelo Filho. O Pai planejou, o Filho cumpriu o plano e cumpriu perfeitamente. Jesus viveu perfeitamente em toda a obediência, em todo o seu prazer, em todo o seu desejo. Jesus jamais desviou o propósito de cumprir o propósito do Pai. Ele veio e cumpre perfeitamente. Então a salvação é um resultado pleno, eterno, estabelecido pelo Pai e concretizado pelo Filho. Qual é a sua identidade então? Ele é o Filho unigênito. Ele é o Filho que dá a sua vida, Ele mesmo a dá. Ele num certo episódio diz: eu mesmo dou a minha vida, eu mesmo dou, ninguém me força, eu mesmo dou, e eu mesmo tenho poder de tomá-la de volta. Ele quis. Quanto temos amado esse Deus? Ele nos ama de forma incondicional. Ei, olha aqui, independente das suas falhas e erros, independente das minhas falhas, erros e pecados, Ele nos ama. Esse amor de Deus, preste atenção, é definitivo. Você não acorda salvo e dorme perdido, não. Você acorda salvo, dorme salvo e viverá salvo por toda a eternidade. Não há nada que eu e você possamos fazer para melhorar a salvação, para ajudar na salvação. Não há nada que eu e você possamos fazer. Sabe por quê? Porque tudo está centralizado no Filho. Tudo está no Filho. A causa é o Filho, a consequência é pelo Filho, o resultado é através do Filho, porque o Filho, Cristo Jesus, é o mediador. É Ele que nos salvou por meio, através do seu sangue puro e imaculado. Mediador da nossa salvação é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. A sua missão então, Ele é enviado por Deus. Ele é enviado por Deus. Ele é possuidor do poder. Cristo é aquele que diz em Apocalipse que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha. Cristo é aquele que tem autoridade e poder para dar vida e tirar a vida. Ele tem esse poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o único Salvador do mundo, o único. Nós vemos que os samaritanos os receberam o testemunho de uma mulher sobre Jesus e concluíram sabiamente que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Lá no capítulo 4, versículo 42, Jesus, ele tinha consciência plena da sua missão salvadora. Jesus, ele diz que ele não é um julgador, mas um salvador do mundo. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus tinha plena convicção que ele não veio para julgar, mas para salvar. Ele veio salvar aqueles que haviam se perdido. Ele veio trazer salvação. Ele veio trazer salvação. O terceiro ponto, falando desse amor de Deus que não há limites,
experimentar esta salvação. Quem nele crê não é julgado. Ou seja, a salvação não é uma utopia religiosa. A salvação não é um conto do vigário, mas a salvação é uma realidade que pode ser experimentada, vivenciada, aprendida, testemunhada, transmitida, falada. A salvação de Deus é verdadeira. Olha comigo o versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que crê, o que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A salvação não é uma utopia religiosa. Há muitas pessoas que não acreditam, há muitas pessoas que não creem. Ei, deixa eu te dizer, eu também não cria. Eu não gostava de igreja, não gostava de crente, não gostava de música cristã. Provavelmente na questão de não gostar da música cristã, hoje eu entendo um pouquinho, daí pode ser aquelas músicas que a gente acha que é cristã, mas não é. Eu acho que é por isso que eu não gostava das músicas cristãs, porque não tinha nada a ver com Deus. Falava muito para o homem, voltado para o homem, Deus que era o principal, não falava. Então eu não gostava dessas músicas. Pode ser isso. Mas é essa experiência da fé, que este amor de Deus sem limite faz com que todo pecador que crê experimente. Eu há 20 e poucos anos atrás não tinha experimentado esse amor. Talvez você, não sei quantos anos da sua vida que você não tinha experimentado esse amor, e que hoje você vive, experimenta este amor de salvação, esta palavra de salvação. Agora, para que eu viva essa experiência do amor de Deus, essa experiência da salvação, para que isso aconteça, não basta saber que, conforme eu acabei de compartilhar com vocês, sobre a base da salvação, que é o amor do Pai, é um amor de Deus sem limites. Não basta nós sabermos que esse amor, a mediação desse amor é Jesus Cristo, que está em Jesus Cristo, mas se faz necessário apropriar-se dela de maneira única e definitiva. Você tem que se agarrar a esta promessa. Não basta saber que Cristo é o mediador, não basta saber da abrangência do amor de Deus, não basta saber que o amor de Deus não tem limite, mas você deve se apropriar-se desta palavra, desta promessa, de uma forma única e definitiva. Você precisa crer. E pensando assim nesta sua efetiva concretização, então nós podemos afirmar que a salvação é pessoal, é para quem crê. Nós podemos afirmar então que a salvação é a todo que crê, porque nem todos vão crer, nem todos vão acreditar. A salvação, nós podemos dizer que não é um resultado do esforço humano ou conquista humana, mas a salvação é um presente dado àquele que crê. Então não são todos que crerão, não são todos que acreditarão, mas por causa disso eu vou deixar de testemunhar o amor de Deus na minha vida? Não. Por causa disso eu vou deixar de testemunhar e falar do amor de Deus às pessoas? Não. Você vive, você experimenta, você é o alvo deste amor de Deus, você tem experimentado este amor de Deus. Então este amor de Deus tem nos alcançado, e nós temos vivenciado, e nós temos que anunciar. Esse amor de Deus então é exclusivamente pela fé em Jesus. Deve crer, é exclusivamente pela fé em Jesus, é para todo que nele crê. E a salvação de Deus, ela é aplicada agora. Olha o que João diz, o julgamento é este, versículo 19, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas o 18 diz: quem dele crê não é julgado. É agora. Agora. O que não crê, agora, já está. Não vai ser.
já está condenado, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É aplicado agora, a oportunidade é agora, o chamado é agora, a decisão é agora, a aplicação da salvação é agora, é já, não é para amanhã, não é para depois, mas é já. Mas é interessante que tem uma garantia plena fornecida por Jesus, que aquele que crê, ele tem a vida eterna. No versículo 16, a parte B, que aquele que crê, ele terá a vida eterna. Mas no versículo 18 também tem uma promessa: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. É interessante que no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 27 ao 29, Jesus vai falar exatamente sobre as suas ovelhas. Ele diz que as minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna. Jesus vai dizer que essas ovelhas jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Martinho Lutero, nos últimos dias da sua vida, o grande reformador, que os últimos dias da sua vida que foram vividos numa cama, onde ele enfrentou dores intensas na cabeça, ao lhe oferecerem um medicamento para aliviar o seu sofrimento, ele recusou, declarando a seguinte frase: minha melhor prescrição para a cabeça e para o coração é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse foi o pedido dele, esse foi a sua prescrição. João 3,16, no momento de dores, numa cama, nos seus últimos momentos de vida, a sua prescrição era a alegria, era o prazer de saber, entender e compreender que Deus o amou de tal maneira, não só ele, mas a muitos, e que entregou a sua vida por amor de muitos. Mas qual é o pressuposto então da salvação? É a condenação. O que não crê já está condenado. O fato de haver salvação pressupõe então que haja a condenação. O que não crê já está condenado e julgado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Assim como a crença em Jesus leva à salvação, a descrença em Jesus leva também à condenação. Ele diz que o julgamento, versículo 19, o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20, olha comigo: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. João Batista está dizendo: aquele que não escolhe a vida, quem escolhe a vida sem Deus, abafa a convicção da culpa que o pecado traz. Aqueles que negam a Cristo estão abafando a culpa que o pecado traz, então eles fogem da luz, porque a luz denuncia os seus pecados, eles fogem da luz, eles não querem ouvir, eles não ouvirão a mensagem do Evangelho, eles ficarão furiosos. Jesus disse que nós não seríamos amados pelo mundo, pelo contrário, seríamos odiados pelo mundo. O julgamento é esse: que veio a luz ao mundo, e a luz continua através dos seus filhos pregando o Evangelho, e muitas pessoas têm rejeitado o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, abre um parênteses aí. Há muitas pessoas que dizem assim: eu sou cristão, eu amo a Deus, mas fogem da luz, abafam os seus pecados. Há muitas pessoas que batem no peito: eu sou gospel, eu sou de Deus, eu quero a Deus, mas abafam os seus pecados, não amam a Deus, desonram o nome de Deus, vive uma vida como se Deus não existisse, vive uma vida pisoteando no sacrifício de Cristo, vive uma vida de mau exemplo, vive uma vida anticristo,
Fecha aspas. Julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, versículo 20, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não ser arguido as suas obras. Versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem é a luz? A luz é Cristo. Aquele que ama, aquele que pratica a verdade, ele vai querer a Cristo, ele vai para Cristo, ele quer a Cristo. Mas o pressuposto da salvação é a condenação. Para esses a condenação, não há saída, não há jeito, não tem jeito. O referencial de julgamento é Jesus. O julgamento é esse, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O amor de Deus, irmão Cristian, mas você está dizendo que o amor de Deus não tem limites para todo aquele que nele crê. É verdade que a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Sim. Mas há uma chamada, há uma escolha da parte de Deus de amar quem Ele quer, de chamar quem Ele quer. E não somos nós que entraremos em questionamento com Deus, dizendo: por que o Senhor amou aquele e não amou a este? Ele quis, porque todos, Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmão, levante a tua mão para o céu, dê glória a Deus, porque Jesus lhe escolheu para a salvação eterna. Ele te chamou para a luz. Você é filho da luz, você é filho de Deus, porque Deus lhe amou de tal maneira que entrega o seu único filho por amor de muitos. Por amor de muitos. Mas há muitos que não chegarão para esta salvação eterna. Então aqui João vai mostrar o contraste entre a luz e as trevas. João vai mostrar que por meio então desse contraste, ele explica como funciona esse julgamento. Ele que já se referia a Jesus como a luz, ele reafirma nesta mesma visão de que Jesus é uma luz, que Jesus então é uma luz acessível e reveladora, que Jesus é a luz que veio ao mundo, que Jesus é a luz que no passado estava com Deus, passou a estar entre os homens, revelando aos homens então o seu estado de trevas, ou seja, o seu pecado. Porque é que Jesus chega até a nós para nos mostrar a nossa pecaminosidade e nos chamar então para a luz, para viver na luz. Nos mostra então que precisa então ser acolhida essa luz, e que os homens então amaram mais as trevas do que a luz, do que a Cristo. João, ele vai trazer a evidência da malignidade das obras humanas, e que é um freio para ir até a Cristo. Ele diz então, porque as suas obras eram más. Os que são então essas obras? Essas obras são obras que levam à condenação, à rejeição do Filho, à rejeição da luz, é a negação da luz, é negar de ir para a luz. Ou seja, eles rejeitam a Jesus porque não quer ser erguido por Ele, para que sejam manifestadas as suas obras más. Então, obras más é que resultam em condenação e que significam essencialmente a rejeição de Jesus. É isso que João está dizendo. Mas ele vai terminar no versículo 21. Ele vai concluir falando da prática da verdade. Aquele que pratica a verdade aproxima-se da luz.
Aquele que pratica a verdade, as suas obras são feitas em Deus. Como isso? As suas obras são para glorificar a Deus, são para exaltar a Deus, para trazer honras a Deus. O texto deixa claro aqui que Jesus é o único Salvador e que ela se dá pela fé, e que seus sinais evidenciam que esta fé ela é genuína, porque esse chamado é eficaz. Mas o verso 21 ele vai nos responder que a prática da verdade está em Jesus, a comunhão íntima com a luz está em Jesus, que as obras feitas em Deus está em Jesus. Aqueles que andam então verdadeiramente experimentando o amor de Deus, que foram chamados para esse amor, praticam a verdade, vivem em comunhão íntima com a luz, e as suas obras são feitas em Deus, para a glória do Deus Pai. Esse amor intenso, que nos amou, que nos chamou. Qual é a resposta que daremos nesta noite para o amor de Deus que não tem limites? Quando eu paro para pensar, eu tento imaginar como será o inferno, eu começo no meu interior, dando glórias e aleluias ao Deus Todo-Poderoso. Quando eu tento no meu pensamento tão pequeno, tão raso, acerca do inferno e da eternidade, mas tento pensar, eu fico angustiado de saber como seria se eu não fosse chamado para a luz. Eu fico imaginando como que a vida nossa sem Cristo é uma cegueira completa espiritual. Eu fico pensando, o que seria de mim ter deitado na sepultura sem ter conhecido a luz, sem ter vindo para a luz, sem ser chamado pela luz, que é Cristo Jesus. Que nós devemos responder ao amor de Deus que não tem limites ao nosso favor, a todo aquele que Ele chamou, que independente de nós, das nossas falhas, dos nossos erros, nós temos que dar uma resposta a esse amor de Deus que não tem limites e viver uma vida santa, consagrada, dedicada, devotada, reverente a esse Deus. A Bíblia nos chama como os embaixadores de Cristo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos que andar nesse mundo, mostrando, provando, testemunhando deste amor de Deus que não tem limites na nossa própria vida. Que nós não venhamos tomar a síndrome de Nicodemos, mas que nós venhamos tomar a verdade dessa luz que traz a nós a realidade da vinda de Cristo, que foi nos trazer vida e vida eterna, e para que nós sejamos então como discípulos, e que significa pequenos cristos nessa terra, valorizando, testemunhando do amor de Deus que não tem limites. Eu não amo Deus, eu não amo meu próximo como Deus ama. Você já imaginou se Deus colocasse em nossas mãos o direito de exterminar aquele que não obedecesse como deveria? Imagine como que não seria. É por isso que Ele não deu o direito, não julgueis, para não serem julgados. Amém, meus irmãos? Que nós venhamos responder ao amor de Deus. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou nesse momento, nessa mensagem. Ame a Deus, custe o que custar, porque o amor de Deus não tem limites. Ele te salvou, Ele nos salvou. Vamos orar a Deus.